Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar de detalhes do capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie, um capítulo surpreendente, mas assim, o negócio foi pra um caminho que eu, mesmo com os spoilers, eu acho que eu não imaginava que fosse pra um lado tão bizarro. A história, sinceramente, foi um negócio bem surpreendente, tá? Então, vamos comentar aí a respeito então desse capítulo. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Por questão de direito autoral, então abre aí o mangá numa página paralela e vem acompanhando comigo. Lembrando, quem quiser e quem puder, por favor, dá uma moral aí pro canal, seja através aí do Pix, seja através aí do Valeu, né? Ou ainda através do AdSense mesmo do YouTube, vai ajudar bastante aí o canal, beleza? Nós temos também aí as afiliações para quem quiser comprar algum produto aí e ajudar o canal no processo, como a Rox Energy pelo cupom NerdMetal-15 e através da Shopee, com links na descrição, beleza? E vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre a história do Apollo, né? Na verdade, sobre a arma do Apollo, que é a única referência que tem aqui sobre a Artemis, né? Que deu lá no spoiler lá, que parecia que ia ser um negócio super grande de participação da Artemis e não é nada, né? Pois é. E aí então a gente vê aqui qual que é a história aqui do Apollo, né? Ele fala sobre a arma dele, né? Que é uma arma feita de fios, aparentemente, do próprio Sol, né? E são fios que aparentemente conseguem se converter em qualquer coisa, né? E eles dão aqui alguns exemplos que ele pode transformar em objetos, como por exemplo uma lira, né? Que seria uma arpinha ali pequena. Pode ser um escudo para bloquear ataques pesados, né? De criaturas poderosas como os gigantes. Pode ser até mesmo um arco e flecha. Isso aqui eu quero ver. Isso aqui eu quero ver. Vai ser bem interessante se aparecer algo nesse sentido aqui em Shumatsu no Valkyrie, algo bem bizarro mesmo. Mas o foco basicamente esse início da história mostra o quão versátil pode ser essa suposta arma do Apollo aqui, beleza? Que até então a gente não teria a noção, do que é esse negócio, né? Aí a história volta para aquele momento em que o Leônidas tinha dado uma espécie de Horyugen lá no Apollo, né? E o Apollo tá caindo e tal. Eu chamo a atenção, inclusive, que ele parece estar realmente machucado quando ele sofre o ataque, né? Mas quando ele cai no chão, na real ele tá bem de saúde, né? Ele tá bem saudável, né? Que é bem bizarro, né? Porque me parece ele que chegou a tirar um sangue dele, né? Curioso. Inclusive sobre o ataque aí do Leônidas, né? Ele manda ali o Phalanx, em espanhol tá como Encos Prodebo, alguma coisa assim. E eu procurei em outras línguas pra ver se eu achava o significado desse negócio aqui. E não foi muito longe não, na verdade, tá? Eu achei em inglês algo que pode ser como Entios Pródigo. Seria alguma referência a Ecos Pródigos. Pode ser uma parábola, né, do filho pródigo, né? Porque ele é meio rebeldão e tal, Leônidas, esse tipo de coisa, né? E já que ele tá encarando um deus aqui, faria um negócio meio tipo, sou rebelde e tal, eu sou diferenciado aqui, né? Tem uma outra técnica, né, que eu já vou adiantar, que é quando ele usa o Phalanx Athanatos, né? Ou pelo menos assim que tá aqui no inglês, né? Esse Athanatos sim, dá pra ver, dá pra fazer uma buscazinha ali sobre a referência, né? Que Athanatos se eu não me engano, tem a ver com um filósofo, que é o tal do Plotino, que é um filósofo grego / egípcio, né? Que ele tinha ali um conceito de existência bem diferenciado, né? Onde primeiro o ser humano ele tinha que, vamos dizer assim, ele tinha que atingir certas camadas, certos objetivos em partes para poder se tornar um com Deus, né? Então você tinha ali, por exemplo, o ser humano tinha que olhar para dentro de si, fazer uma introspecção, né? E aí ele entenderia o que é a alma do mundo, né? Ele entenderia o mundo à sua volta. E aí depois, entendendo o mundo à sua volta, ele descobriria o intelecto. E do intelecto ele chegaria ao Uno, que seria a junção do ser humano com Deus, né? Do humano normal com um status divino. A iluminação, basicamente, o nirvana aí pros leigos, né? Então seria mais ou menos essa a ideia. E esse segundo golpe, especificamente, né? Ele manda golpes pra tudo que é lado, né? Então teoricamente, né? É difícil de sair da frente desse negócio aí. E são golpes pesados. Todos os golpes dele são extremamente pesados. Vale pontuar aqui, tá? Isso é comentado durante todo o mangá, né, que o ataque do Leônidas é muito perigoso pra receber, né, pra tentar defender. Então o ideal é você sair da frente mesmo, você tem que dar um jeito.
E no caso do Apollo, né, quando a gente vê aqui que ele tava caindo, né, do primeiro golpe, ele se recompõe muito rápido, tá ligado? É insano, ele não sofreu praticamente nada, né? E aí então quando o Leônidas manda ali os ecos pródigos, né, o Apollo só esquiva, né? E esquiva ainda mandando Jojo Pose no final ainda, sensacional, diga-se de passagem, né? Aí a Gol aqui percebe que as mãos dele estão brilhando, né? O que é meio esquisito. E aí a Brunhilde comenta sobre a arma dele, né? Que ele tá soltando ali os fios, né? Os fios de Artemis. Que é, no caso, o real poder aqui das manoplas que ele tem na mão, né? E aí ela vai explicando, né? Que é uma arma muito curiosa e tal. Que ele consegue fazer fios de luz, vamos dizer assim, né? Que são palpáveis, né? São manipuláveis e tal. E foi com isso, inclusive, que ele conseguiu absorver boa parte do ataque do Leônidas, né? Porque ele parou a investida do ataque, mas o Leônidas recomeçou a queimar roupa. Mas não teve o mesmo efeito se tivesse sido passado, né? Por cima do Apollo ali de longe mesmo, né? Teria feito um estrago bem maior. Então ele absorveu bastante aí do impacto do golpe do Leônidas, travando o ataque com essas linhas, né? Mas o curioso mesmo é que no final, né, quando a Gol questiona, né, como é que ele vai atacar com os fios, a Brunhilde faz uma cara de preocupação, tá ligado? Quando ela fala, observe que você vai entender, né? E ela fica extremamente preocupada com isso, bem louco. E aí, então, a gente vê aqui o que ele faz com os fios, né? Pelo menos a primeira coisa que a gente vê ele fazendo, de fato, com esses fios, né? Que é criar objetos através deles, né? Lembra que tinha lá o lance de que a arma dele se transformava e tal? Então, esses fios de luz, eles acabam aqui se transformando em luvas, né? E ele cobre as próprias manoplas dele com essa luva de fios luminosos, né? E aparentemente ele consegue talvez aí buffar, né, os seus ataques com esse movimento novo, vamos dizer assim, né? Interessante. E é chamado de Lira de Phoebus, né? Ou Lira de luz ou algo assim, né? Lira resplandecente. E a gente vê que algo muda, né? Porque o Apollo ele faz ali um testezinho de força, né? Apertando as mãos e tal, pra ver se a pegada tá boa. Basicamente o que ele faz aqui, né? E o que vai acabar sendo um choque, vamos dizer assim, no capítulo, basicamente ele tá usando luvas de boxe agora, né? Ele, com os fios ali, ele fez uma espécie de luvas de boxe. E o interessante das luvas de boxe é que muita gente acha que não, mas as luvas elas têm um efeito de impacto interessante quando acerta a cara de alguém, né? Não é só pra você não machucar as suas mãos, né? Mas você realmente causa um impacto extra ali na porrada. Então essas luvas, teoricamente, fazem ele bater com mais impacto, né? Ainda não sabemos o quão impactante, mas a princípio é mais do que ele faria normalmente, né? Com as mãos ali, sem estar com esses fios, né? E aí ele faz um agrado para as meninas ali que estão se derretendo por ele e tal, né? O Leônidas começa a entender agora o que tá acontecendo, né? Ele vê que esse negócio vai ser um problema, né? Esses tais fios aí podem ser um problema. E eu chamo a atenção justamente porque isso aí parece ser extremamente roubado, tá? Eu já cheguei a comentar sobre isso aí, eu acho que no vídeo de spoiler, né? Sobre o mangá do Metroid, né? Daquele Metroid do GBA, que tem lá o Metroid Missão Zero, né? Que nós temos aqui alguns aliados ali da Samus e tal. E tem um cara lá que ele tem uma luva que sai fios de energia do negócio, né? E ele consegue ser extremamente apelão com aquilo. Ele tem praticamente sabre de luz maleável em cada dedo. É muito louco. É esse o nível da apelação do cara. E, cara, eu até achei que ia ser algo mais ou menos nesse sentido aqui. Que algo ser muito fora da curva, sabe? E tá, é mais fraco, ainda bem. Mas ainda assim é um negócio bem roubado, né? Mas o que a gente viu aqui é só um pouquinho do que dá pra fazer com essa arma aqui do Apollo, tá? A gente ainda vai ver o que mais dá pra fazer nos próximos capítulos, tá? Bom, aí depois do segundo ataque, então, né, do Leônidas, aquela saraivada de golpe pra tudo que é lado, basicamente, né? A gente vê aqui o quão absurdo no combate é o Apollo. A gente já viu que ele já é bem bolado, né? Tinha falado que ele tinha reflexos muito acima da média, né? Mas aqui a gente vê, de fato, o quão apelão esse cara pode ser. O cara basicamente entra ali numa postura de boxe, né? Com uma guarda meio baixa. E ele vai driblando o escudo que o Leônidas vai arremessando ali, né? E às vezes ele dá uma baixada, né? Dá uma levantada na guarda e tal. Mas no geral ele fica com a guarda bem
bem baixa, né, meio que debochando do inimigo e tal. E aqui a gente vê que ele é um boxeador, literalmente. O Apollo, ele faz movimentos, né, de esquiva, de passinho, né, de boxeador ali. E ele é muito bom, ele esquiva de todos os golpes, o que é bizarro, tá ligado? E o Zeus tem o nome perfeito pra ele, né? Sem dúvida é o deus do boxe, né? Com esse jogo de pés aí maravilhoso. Eu chamo a atenção, já que eu tô falando do Zeus aqui, que esse momento do Apollo, usando boxe pra lutar contra o Leônidas, só enaltece mais ainda o quão cabuloso foi a luta do Zeus e do Adão. Porque o Zeus, ele era infinitamente mais rápido que o Apollo em vários critérios. Ele socava muito mais, ele se aproximava frente ao seu inimigo muito mais rápido também que o Apollo, né? O cara dava golpes absurdos e ele ainda pode parar o tempo quando ele se concentra, né? Pra dar um baita de um socão. E o Adão conseguindo copiar esses movimentos, né? E até fazendo melhor por causa do volume dele. É um negócio insano, tá ligado? É um negócio muito insano. Eu fico na dúvida se de repente a Brunhilde não tava planejando, talvez aí, ao invés do Adão enfrentar o Shiva, talvez ela esperasse que o Adão enfrentasse o Apollo. Porque o cara é um baita de um pugilista, pô. E ele não teria o problema a dinâmica, né, dos 4 braços aí do Shiva pra gente ficar na dúvida, né, o que ia acontecer se o Adão copiasse o Shiva, né? Será que ia brotar mais 2 braços ali, né, embaixo das axilas do cara? Ia ser meio bizarro, né? Mas no caso do Apollo daria, né? Será que a Brunhilde esperava isso, talvez? Pode ser. E quem você acha que venceria, né? Aí já acho que a vitória acho que já seria mais do Adão. Acho que ele teria reflexo bastante pra esquivar aqui dos golpes do Apollo tranquilamente e vencer. Aí eu acho que ele realmente venceria. Eu acho que realmente venceria, tá? A gente ainda não tem uma noção clara de resistência do Apollo, sabe? O quão absurdamente resistente esse cara é. A gente teve ali ele absorvendo um golpe do Leônidas, né, e tal. Mas o golpe que ele levou tava de perto, né? Não tava... o Leônidas já tinha perdido boa parte do avanço, vamos dizer assim, do ataque, né? Então ele absorveu bastante ali. Não dá pra ter uma noção clara do quão resistente ele é ali. Mas talvez no próximo capítulo, né, já que ele entrou ali no jogo do Leônidas, que a gente vai falar sobre isso já já, pode ser que a gente acabe descobrindo aí se esse cara é tão resistente quanto dar-se a entender, né? E talvez a resistência dele até esteja atrelado a os fios, né, de Ártemis, já que afinal de contas ele consegue o transformar em escudo, né? Então dar-se a entender lá no conto dele de que ele tem uma versão defensiva realmente dessas luvas aí, né, desses fios aí de Ártemis, né? Enfim, e aí a gente vê aqui inclusive, né, que quando ele acerta, né, o Leônidas, quando o Apollo acerta o Leônidas aqui, ele bate e recua, né? Ele dá um soco e recua. Aí o Leônidas ataca, ele esquiva de novo, se reposiciona, né? Avança mais um pouquinho, dá outro soco, recua, né? Ele fica batendo e correndo, né? O tempo todo. E aí o Randall comenta aqui que isso é o outboxing dos deuses, né? E aí eu tinha ouvido esse nome já em algum lugar, esse nome era estranho, né? Eu tinha visto isso aí num anime antigaço, nossa senhora, me senti velho agora, que é o Hajime no Ippo, acho que é assim que fala, que é um anime de boxe e tal, né? É bem legal esse anime, acho bem maneiro. E aí eu até fui dar uma pesquisada, né, sobre esse negócio de outboxer, e eu acabei encontrando, né, uma página no Wikipedia, você pode pesquisar aí, né, boxe style, provavelmente você vai sair nesse negócio aí. Que nós temos vários estilos de boxe, subcategorias de boxe, vamos dizer assim, né? Então tem o boxe de pressão, né? De lutador de pressão. Tem o outboxer, que é esse de bater e correr. Você tem o brawler, que é sair enfiando a mão em quem tá na sua frente, né? No estilo meio Mike Tyson, se eu não me engano ele faz mesmo esse estilo brawler aí. Tem o boxer puncher também. Enfim, tem vários outros subestilos aí. Mas o Apollo então é esse outboxer, de bater e correr, né? Bate, se reposiciona, e assim ele vai vencendo, né? O curioso é que é tão efetivo esse estilo, né, do Apollo, que, cara, sério, acompanhando a leitura do capítulo, meio que não tem o que fazer com o Leônidas, tá ligado? Tipo, o que exatamente ele pode fazer contra um cara desse, tá ligado? Ele tem uma esquiva insana, tá ligado? Não é insano no nível dos Zeus, mas seria no meio do caminho ali, né? Ele tem uma agilidade absurda.
ele consegue dar golpes ali que, beleza, não são talvez tão fortes assim a princípio, né? Dar-se a entender de que os socos dele, esses jabzinhos que ele dá, são fortes, porque ele comenta, pô, caramba, pra um humano até que você é durão, né? Pro Leônidas, então potencialmente os golpes dele eram pra fazer mais estrago, mas como o Leônidas é um monstro, né? É um pouco acima da média aí fisicamente, ele tanca os golpes, seria mais ou menos essa a ideia. Mas assim, ele só tanca, revidar que é bom não dá, tá ligado? Meio que não tem o que fazer. E a vitória já tá no papo, ele só tem que fazer isso até o final da luta, e ele tem poder suficiente pra fazer isso até o final da luta, literalmente, mais um pouco talvez, né? Não sabemos até quando ele pode ficar se movimentando nessa velocidade aí. Mas, aparentemente, ele pode fazer isso pra sempre, cara. Porque o cara é insano. Chega a um ponto em que ele se movimenta tão rápido, né? Que parece que ele tá atacando... Parece que são vários Apolos atacando o Leônidas só, né? Cara, é muito insano, assim. O nível de assim, o disparate, sabe? De combate aqui é de outro patamar. É completamente insano, né? E aí entra aqui um momento bizarro da história. O mais bizarro, com certeza, que são os gregos, né, os espartanos especificamente. Eles comentam aqui, né, o tal do Haggis lá, ele tá aqui na plateia também. E comenta que se o Leônidas conseguisse bater no Apolo, o Apolo não aguentaria, né? Ele conseguiria derrotar o Apolo. E o Apolo ouve isso, né? Pera aí, como assim o cara pode me derrotar? Tá maluco, pô? E aí os outros espartanos, eles entram na pilha, né? O Apolo, ele não fala nada, ele tá só ouvindo. Mas os espartanos, eles vão pegando essas dores aí do Haggis, né? E vão ali, então, falando também, né? Não fuja, Apolo, esse estilo aí é um estilo de covarde, né? De bater e correr. Um argumento completamente inválido, né? Já que é uma luta valendo tudo aqui. Literalmente valendo tudo, né? Tem muita coisa em jogo pra falar que o cara tá sendo covarde aqui, né? Enfim, ainda mais comparado com o Leônidas, né? Que já começou usando vários movimentos, entre aspas, ilegais aí no combate e tal. Enfim. E aí o pessoal vai botando pilha, tá ligado? Pra ele trocar socos, literalmente, com o Leônidas. Trocar golpes, né? Então ele teria que segurar os golpes do Leônidas em algum momento. E o Apolo ouvindo quieto, né? Agora, o que pegou realmente é que talvez ele até ignorasse os espartanos falando, né? Mas o lado dos deuses foi sacanagem, né? Começou ali com algumas pessoas apoiando o Apolo, né? Dizendo, pô, vocês estão malucos? Isso é ridículo, né, cara? Ele não tem que lutar do jeito que vocês querem, né? É um argumento super válido, na verdade, né? Mas aí teve aqui uns malucos, né? Que eles falam aqui que não importa, o importante é ganhar, né? Se ele ficar fugindo e dando voltas ali, né, agindo como um imbecil, basicamente, ele um covarde, né, tanto faz, o importante é a vitória, né. E apesar de ser de fato importante a vitória, pô, sacanagem você falar que o cara tá lutando de jeito covarde é brincadeira, né. É literalmente um estilo de luta, porra, como assim, tá ligado? Não faz sentido. Mas essa pressão do público faz com que o Apolo pare de bater. E aqui eu chamo a atenção para uma outra reação engraçada, que é o do Ares, porque o Ares, ele aparentemente percebe o que tá acontecendo. O que acontece? Quando começa essa história toda, né, de ir lá, chamar o Apolo pra lutar e tal, a gente vê que o Ares é a única pessoa que não gosta dessa ideia. Então, assim, apesar do Ares ser geralmente um panguão que não sabe até onde vai, né, os personagens ali que estão lutando, né, ele é o pior deus da guerra que já existiu, mas ele conhece o Apolo o suficiente, né, ele odeia o Apolo o suficiente, melhor dizendo, pra saber como ele pensa. Então quando ele viu esses comentários crescendo na plateia, ele já pensou, putz, não, aí vem. É a primeira vez, eu acho, que eu vejo o Ares realmente sabendo do que ele tá falando, tá ligado? Realmente demonstrando preocupação, porque ele sabe que o Apolo iria cair na pilha, ele ia atender as expectativas do público, né? E aí a gente vê aqui, inclusive, que se o Apolo quisesse, ele já teria ganho o combate com o Leônidas, né? Ele puxa ali uns fios e ele meio que dá uma chicotada no chão ali, entre ele e o Leônidas, né? Só que nas laterais ali. E, cara, o estrago que ele faz, tipo, ele queima o chão, tá ligado? Ele podia simplesmente usar isso contra o Leônidas e ganhar. Era basicamente isso, chicotear o Leônidas violentamente, tá ligado? Até a morte, seria uma morte horrível. E o Leônidas não teria como se defender, tá ligado? Chama a atenção, inclusive, eu falei da resistência do Apolo, né? Que a gente não sabe exatamente o quão resistente ele é. Mas no caso do Leônidas, ele tá tomando os golpes do Apolo
mas fisicamente ele não parece estar machucado, tá ligado? Ou seja, apesar dos golpes do Apollo serem bufados pelos fios de Artemis, apesar dele ser muito rápido e tal, realmente o Leônidas tancou os golpes do Apollo. Tipo, literalmente ele aguentou. Quando ele para de bater, né? Quando o Apollo para de bater e usa esses fios pra demarcar o chão, o Leônidas dá uma tremida, né? Deu pra ver ali que ele deu uma tremida na base, já esperando o pior, né? Mas aparentemente, o Leônidas ele aguenta essas porradas, tá ligado? Esses socos aí todos bem tranquilo. Curioso isso, curioso. O cara realmente foi duro na queda aí. Isso tem que ser digno de nota. E aí então a gente vê aqui o Apollo falando, né, que ele vai atender as expectativas basicamente das pessoas ali, né. Então assim, vocês querem que eu troque com o Leônidas? É isso que eu vou fazer, né. E eu vou ganhar nos termos, né, nos termos de vocês, basicamente, né. E aí então ele fez essas demarcações na lateral ali entre ele e o Leônidas. E é um corredor, né, então ele limitou os seus próprios movimentos, né, ele só vai ficar ali naquela retinha ali, pro Leônidas poder atacar ele mais facilmente, né? E mesmo assim ele acredita que ele vai conseguir dar um jeito de esquivar dos golpes ou bloquear de alguma forma. E assim chegar no Leônidas e meter a porrada nele, continuar batendo, né? Pra tu ver. E o Leônidas fica bolado, tipo, cara, tá de sacanagem? Tu tá, tipo, tu tá debochando na minha cara, né, cara? O cara fica todo distorcido ali, tão pistola que ele fica, né? Bagulho doido. E aí então o Apollo acaba falando ali, né, que ele vai atender as expectativas das pessoas, né? E assim, isso aqui pode ser a virada, né? Ele sem querer aqui, ele pode acabar entregando de bandeja a vitória, ou pelo menos o que pode se encaminhar para uma vitória da humanidade, porque o Leônidas simplesmente, tipo, pode causar um ataque mortal nele, fazer um ferimento letal nele, né? Com aquela serra dele, cara, se ele der um golpe certeiro no Apollo, acho que ele parte no meio, cara, tá ligado? Ele pode arrancar um pedaço do cara facilmente, um braço ou ainda uma perna, tá? O braço é importante porque ele é boxeador, mas no outboxing, os movimentos das pernas são mais importantes que os braços, sabe? Porque você fica sempre andando pra lá e pra cá. Se nesse corredor da morte que ele fez aqui, o Leônidas machucar ele na perna, o Apollo vai ficar bem prejudicado, tá ligado? Bem machucado mesmo, vai ser um ferimento que vai fazer a diferença a longo prazo na luta, tá ligado? E vai deixar ele com a guarda mais aberta para que o Leônidas aproveite ainda mais depois. E o Leônidas tá vendo que quando ele sente cheiro de sangue ele vai pra cima, né? Então assim, realmente isso aqui pode ser, assim, poucos movimentos o Leônidas pode equilibrar, né, tudo, né? Só precisa acertar um golpe na perna. É mais ou menos essa a ideia, né? Vamos ver o que vai acontecer aí então, porque o próximo capítulo, né, promete pra caramba, tá ligado? Cara, que eu tô com a expectativa lá em cima, cara, do próximo capítulo, sinceramente. E assim, apesar de estar meio previsível, né, de que o Apollo passa o carreto no Leônidas, né, se ele quiser, o fato dele atender as expectativas do público, né, cair nas graças do público ali pra se exibir e tal, é uma parada que é característico dele, né? Então, assim, pode-se dizer que é o mesmo caso lá do final da luta do Tesla, né? Que a luta tava na mão do Tesla no final, só dependia dele, né? Se ele errasse ou acertasse, faria toda a diferença ali pro resultado final da luta. No caso do Apollo, ele literalmente chamou pra si essa responsa, ele não era obrigado, ao contrário do Tesla, tá ligado? Ele podia só continuar lutando como ele tava fazendo sempre, mas ele quis, né, chamar a responsabilidade, vai lá, né? Vamos ver então se ele consegue esquivar nessa área extremamente curta aí do Leônidas, né? Enfim, e é isso. Comenta aí então, o que vocês acharam aí dos detalhes desse capítulo aí, né? Ficou faltando alguma coisa? Quer agregar mais alguma coisa? Comenta aí. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!